Para que nós possamos entender bem a questão da eleição, da predestinação e da expiação limitada, que nós vamos fazer junto, né? Essas matérias, tá? Normalmente eleição e predestinação é feito junto mesmo. Nós estamos incluindo aqui a expiação limitada. Para que nós possamos entender corretamente essa doutrina, porque existe muitos pensamentos diversos, confusos com relação a isso, né? Para que seja possível uma compreensão exata dessa doutrina, é necessário nós analisarmos duas coisas, dois atributos a respeito de Deus, tá? O primeiro é que Deus, ele é atemporal, ou seja, Deus, ele não está nessa dimensão de tempo que nós estamos. Deus é atemporal. Não tem como você querer tipificar Deus dentro de um código de tempo, um sistema temporal. Deus, ele é atemporal. É por isso que existe uma discussão recente aí nos meios acadêmicos e tal, que é sobre o lapsarianismo, né? Lapsarianismo é o decorrer do tempo. Lapso, nesse caso, né? Lapso pode ser um engano, um equívoco, né? Mas nesse caso, o lapso é o percurso do tempo, o decorrer do tempo. Então existe uma discussão que eu nunca me envolvo porque ela não faz sentido, não tem nem pé nem cabeça, que é o lapsarianismo. Alguns falam que são infralapsarianos, outros dizem que são supralapsarianos. O que é isso? A ordem que Deus decretou os eventos. Se Deus decretou Cristo antes da queda, se Deus decretou a queda, esse tipo de discussão é válida, mas ela é vazia, porque Deus, ele é atemporal. Deus, ele não está contido numa ideia de tempo que nós possamos ter. Então, para que a gente possa entender perfeitamente eleição dos santos, predestinação e expiação limitada, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus, ele é atemporal. Nós não podemos esperar respostas humanas de Deus, porque Deus, ele é o criador da humanidade. Ele está muito acima do ser humano, tá? Então nós ficamos exigindo respostas humanas que façam sentido no nosso intelecto. Estamos lidando com um ser que é autoexistente, sempre existiu. É até difícil imaginar isso. Como sempre existiu? Antes da fundação do mundo ele já existia por quanto tempo? Se ele sempre existiu. Então não tem como, Deus, ele é atemporal. Não tem como a gente limitar Deus dentro de um espaço de tempo. Se a gente não entender que Deus é atemporal, nós sempre vamos ter dificuldades com questões como eleição, predestinação, expiação limitada, vamos ter dificuldades. Um outro detalhe que nós devemos entender sobre Deus, ou lembrar sobre Deus, para entendermos essa matéria aqui, é que Deus, ele é onisciente. É que Deus, ele é onisciente, tá? Então, o que significa onisciência? Onisciência é um atributo daquele ser que sabe todas as coisas. Ele tem ciência absoluta de todas as coisas, inclusive do futuro. Mas, quando eu falo inclusive do futuro, não é que Deus prevê o futuro, é que Deus sabe o futuro, ele é onisciente. Quando o apóstolo Pedro ele fala eleitos pela presciência de Deus, ele não está dizendo eleitos pela previsão de Deus, que Deus previu que tais pessoas, né, abraçariam a fé, então Deus elegeu. Não é previsão, é uma ciência, um conhecimento pleno de algo que no nosso tempo ainda não aconteceu. Então, nós somos eleitos pela presciência de Deus, ou seja, esse conhecimento antecipado que Deus tem sobre tudo
que diz respeito ao nosso universo, e não uma previsão. Por exemplo, quem faz previsão é quem não sabe. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu quero fazer uma previsão, eu quero prever quem vai ser eleito nas próximas eleições. Ou eu quero prever quem vai ganhar o campeonato. Isso, por eu ser humano, eu posso tentar prever quem vai ganhar. Não estou falando de nada místico, estou falando, posso tentar prever. Agora, um ser onisciente que sabe tudo, ele não precisa prever quem vai ganhar as eleições, ele não precisa prever quem vai ganhar o campeonato, porque ele simplesmente sabe. Ele já sabe quem vai ganhar as próximas eleições, ele sabe disso antes do mundo ser formado. Ou seja, como ele é atemporal, dentro do tempo dele, que é autoexistente e é onisciente, conhece todas as coisas, então Deus não precisa prever. Quem tem que prever é quem não sabe. Está dando para entender, irmãos? Quem tem consciência plena, onisciência, conhecimento de tudo, não precisa prever nada, porque ele simplesmente sabe. Tá? Então, se eu sei que hoje às 6 horas vai passar o filme, eu não preciso prever, já sei que vai passar. Sendo ainda que do lado humano ainda corre o risco de errar, mesmo assim, que pode acontecer alguma coisa e não passar o filme. Mas no caso de Deus não existe possibilidade de erro. Certo, meus irmãos? Então, para que nós entendamos bem eleição, predestinação e expiação limitada, é necessário saber desses atributos de Deus. Atemporal, Deus não precisa do tempo, Ele conhece o fim antes do começo, simplesmente porque Ele sabe. E onisciência, que é o poder, né, vamos dizer assim, o atributo de ter conhecimento pleno de todas as coisas. Bom, dito isto, nós vamos entender aqui uma coisa. Vou ficar um pouquinho de costa. A predestinação, na Bíblia, ela se dá em duas frentes, tá? Que é a eleição e os eventos. Então são duas coisas que são predestinadas, que a Bíblia nos mostra já predestinadas: a eleição dos santos e os eventos, tá? Então nós vamos olhar aqui, vamos fazer um pequeno gráfico sobre os eventos que são predestinados por Deus e como que se dá isso, tá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer meu gráfico aqui. Antes eu vou colocar um negócio aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Deixa eu ver como eu vou fazer. Peraí, deixa eu pensar aqui. Tá. Fiz errado aqui. Pega por favor. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou tirar aqui com a mão mesmo. Não precisa mais não, obrigado, viu? Não precisa mais não. Não. Esse gráfico, desculpa, me equivoquei. Esse gráfico, nós vamos já analisar ele aqui, tá? Bom, então nós vimos que Deus ele é atemporal e onisciente. Vamos ver aqui o decorrer dos fatos. Primeiro, criação. Nós vemos que, em primeiro lugar, Deus, Ele criou todas as coisas.
lá nos 7 dias da criação, tá? Nessa criação, Adão, ele possuía livre-arbítrio durante o período da criação, tá? Aí veio, vamos ver se dá certo no desenho aqui. Isso aqui é a queda, tá? Na queda, Adão ele perde seu livre-arbítrio. O seu arbítrio, ele fica condicionado ao pecado. A inclinação natural do homem, então, passa a ser o erro. Nós já vamos entender por que isso aconteceu, tá? Depois vem o período, tá? Então, como que se deu isso? Deus levanta, Deus cria tudo, certo? E faz um pacto federal com Adão. Então, por que é um pacto federal? Porque Adão, ele está respondendo pela humanidade, tá? Então, o pacto que Deus faz com Adão é um pacto federal. E Adão, então, ele está respondendo pela humanidade. Mas nós vemos na palavra de Deus, como Deus é atemporal e onisciente, mesmo Deus provendo Adão de livre-arbítrio, ele não perde o seu controle, porque um ser onisciente sabe que a criatura fará com o seu livre-arbítrio, tá? Então, neste período aqui, antes deste período aqui, que acontece essa queda, na eternidade, vamos fazer assim, acontece a eleição. Quem pode abrir aí Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Quem encontrar pode ler. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso. Então, entre a eternidade do Deus atemporal, o Deus autoexistente, entre a eternidade e a criação, Deus então faz a eleição dos santos, tá certo? Porque Ele nos escolheu, né? Como foi lido aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, essa eleição acontece nesse espaço da eternidade, antes da criação, antes da fundação do mundo. E aí então começam os eventos que foram predestinados também, certo? A criação, Adão com livre-arbítrio, a queda, tá? Deus elege uma nação para começar a fazer o seu povo, e envia profetas para trazer a sua mensagem. Cristo, que é o eixo principal da Bíblia, né? Cristo é a providência de Deus para a queda de Adão, tá? Os apóstolos que lançaram as doutrinas, os fundamentos doutrinários da igreja, a revelação das últimas coisas, que é a ultimação, o futuro, paraíso e inferno. Está dando para entender, irmãos? Tudo certo por aqui? Então, Deus faz um pacto federal com Adão, e Deus supre Adão com livre-arbítrio para que ele possa fazer a escolha, para que fique claro e manifesto que a escolha foi do homem. O erro, o pecado, a desobediência, né, e a morte é consequência do erro do homem. Tá?
tá? Embora Satanás tenha iludido Eva ali assim, ainda assim é responsabilidade do homem, porque Deus tinha dado a lei para o homem, e o pacto era federal com Adão, Adão representando a humanidade. Quando vem a queda, o homem então ele perde a sua inclinação natural, aliás, ele perde o seu livre-arbítrio, e a sua inclinação natural passa a ser para o erro. Então não é que o homem não tem, quando se fala que ele não tem mais o livre-arbítrio, não quer dizer que ele não tem arbítrio. E não quer dizer que ele não tem escolha. Quer dizer que a escolha dele não é mais 100% livre. Então o homem é livre para pensar, o homem é livre para agir, o homem é livre até para obedecer ou desobedecer a Deus. Deuteronômio 28, por exemplo, né? O Josué falou: hoje escolheis a quem vai servir, né? Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então o homem, ele é livre até para escolher ou obedecer ou não a Deus. Mas ele não é livre para se santificar e ele não é livre para se salvar. Para isso ele depende da ação direta de Deus. Ele não consegue santificação se não houver o Espírito Santo convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Este convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo torna todo homem indesculpável. Indesculpável. E quem provê o arrependimento é o próprio Deus, segundo nós vemos ali no livro de Atos, Apóstolos e Romanos também, né? Então, na queda, o homem ele perde o seu arbítrio. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 10. Vou fazer aqui a leitura rapidinho. Como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de cobra, veneno de víbora está nos seus lábios, e por aí vai. Então, o homem, ele se torna indesculpável diante de Deus, porque o homem quebrou o pacto federal que ele tinha com Deus. Então Deus, ele age de duas maneiras, tá? Ele faz misericórdia e justiça. Misericórdia e justiça. O pecado, ele vai ter que passar pela justiça. Mas Deus, ele age também com misericórdia. Então todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. A humanidade inteira por causa do erro de Adão. Isso exige a justiça de Deus. E se Deus condenasse a todos, estaria justo e estaria certo. Porque o homem quebrou. Mas o que traz todo tipo as pessoas recusarem a entender essa questão é que Deus acaba usando de misericórdia. E as pessoas então, elas não conseguem entender essa misericórdia de Deus. Deus ele usa de misericórdia com relação ao seu povo. Ele elegeu o povo na eternidade, certo? Antes da fundação do mundo, para não condenar toda a humanidade. E a humanidade ela é condenada por justiça, porque Adão ele quebrou aquele pacto, tá? Isso vai fazer as pessoas pensarem: qual o critério de Deus? Bom, o critério de Deus é o beneplácito da sua vontade. Nós não sabemos exatamente qual é o critério, mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então era necessário fazer a justiça, mas Deus usa também de misericórdia. Ele não deixa de fazer a justiça, mas ele usa também de misericórdia, né? Então vamos ler dois textos aqui. O primeiro, sobre a rejeição, Romanos capítulo 9. Vou ler aqui o verso 14, tá? A partir do verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tá? Então nós vemos que Deus ele não vai ter misericórdia de todas as pessoas. Alguns ele elegeu, outros Deus mantém no mesmo estágio de miséria espiritual que o próprio homem se colocou. Então Deus não está punindo aquelas pessoas, está sendo cumprido o pacto federal com Adão. O que Deus está fazendo é usar de misericórdia para com algumas pessoas. É como os trabalhadores da vinha, né? Que Jesus ensina. Ele contrata no começo do dia por 1 denário de trabalhadores. Ao meio-dia ele contrata mais um grupo por 1 denário. E faltando 1 hora para terminar a jornada, ele contrata mais um grupo por 1 denário. Quando eles vão receber, todo mundo recebe 1 denário. Aquele que trabalhou o dia inteiro se sente injustiçado, porque o outro trabalhou só 1 hora e recebeu só 1 denário. E aí Jesus fala, e o proprietário da terra, ele fala: não é justo eu fazer o que eu quero do que é meu? Se eu quis dar 1 denário para eles também, qual o problema? Ninguém está sendo injustiçado, porque todos foi acordado, foi contratado 1 denário. Então ninguém está sendo injustiçado, porque o pacto com Adão ele foi federal. Está dando para entender, irmãos? Tá? Então Deus age de justiça e misericórdia. Vamos ver aqui a misericórdia, né? Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Vou ver aqui rapidinho. Efésios, capítulo 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tá certo? Tá dando para entender? Então Deus vai agir a eleição com os santos e a rejeição com os ímpios, com os réprobos. Tá? Então, esses que foram rejeitados, eles apenas vão ser mantidos no estado que Adão escolheu para a humanidade. E os que foram eleitos, Deus usou de misericórdia para com eles. Tá? É mais ou menos assim, ó. Vou fazer uma. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui são pessoas, tá? Então, esse aqui Deus elegeu. Esse aqui Deus elegeu, e esse aqui Deus elegeu. Todos esses que estavam aqui dentro estavam destituídos da glória de Deus e condenados eternamente por causa da quebra da aliança de Adão, do pacto federal que Adão quebrou. Tá certo? Os demais, esses aqui, eles foram eleitos pela misericórdia de Deus. Efésios 2, capítulo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Tá? E vamos ler também, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler aqui rapidinho, tá, irmão? Olha só, os irmãos prestem atenção. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras eram para condenação e morte, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, como o próprio Paulo explica lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Então Deus não ia esperar, não precisava esperar acontecer a queda, não, a cruz,
a eleição, céu e inferno, já estava tudo decretado antes da fundação do mundo. Porque senão, não seria um Deus onisciente e atemporal. Seria um Deus que precisa saber do resultado, prever alguma coisa, um vidente, alguma coisa assim, para ele saber como agir. Quando na verdade não, é um Deus extremamente soberano, muito mais do que nós podemos supor. É um Deus extremamente soberano, que conhece perfeitamente todas as coisas, tá? Sobre os condenados, tá? Então nós vimos aqui misericórdia com os eleitos, né? E vamos ver por que essas pessoas foram deixadas no seu próprio estado de miséria. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui está uma morte espiritual, pelo pecado da desobediência. Então, é o que conhecemos aí como pecado original, né? Tá certo? Então nós não vemos outra alternativa, senão Deus cumprir a parte dele do pacto. O que está fazendo diferença aí é que Deus usa de misericórdia para com alguns. Gênesis 3,17. E a Adão diz: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ou seja, por causa de um homem, mas que era o representante federal da humanidade, a terra toda entrou em maldição. Então todas as coisas que acontecem de mal, a culpa é do próprio homem, a culpa é do pecado. O próprio mal, a culpa é da criatura e não do Criador. Que o mal, né? Esse é assunto para outra aula, mas só que já que eu mencionei, o mal é a corrupção do bem na vontade do homem. Quando o homem deixa a vontade de Deus, que é soberana, para fazer a sua própria vontade, então existe uma corrupção do bem na vontade do homem. Foi isso que aconteceu na queda, tá? E é por isso então que essas pessoas são condenadas. Salmo 51, verso 5. Vamos lá, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o homem já nasce pecador, tá? Isso por causa do pacto quebrado por Adão. Vamos lá. 1 Pedro 2,8. 1 Pedro, capítulo 2, verso 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Também foram postos para a desobediência, ou seja, Deus os mantém na própria miséria espiritual da desobediência que o próprio homem se colocou. Então, quando vem Cristo, tá? Ele vai ser rocha para os eleitos e pedra de tropeço para os réprobos, que Deus mantém nessa própria miséria espiritual. Como diz aqui, sendo desobedientes para o que também foram postos. Está dando para entender, irmãos? Isso aqui? Nós estamos vendo uma soberania incrível de Deus, né? Soberania mesmo, né? Absoluta. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, para a punição do pecado. Mas como o homem também quebrou o pacto, o homem também será lançado lá. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse livro da vida foi escrito aqui, ó. Aqui está sendo colocado o nome daqueles que Deus elegeu para ser seu povo, para sua graça. Tá certo, irmãos? Então, como diz Sproul, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Como diz Sproul, Deus, ele age. Eu esqueci, não tem problema. Deus, ele age com justiça para os que se perdem, com não justiça, mas com misericórdia para os eleitos, mas para com nenhum deles Deus age com injustiça. Então ele age com justiça para os que se perdem, com misericórdia, não justiça, mas misericórdia para os eleitos, mas a nenhum deles Deus age com injustiça. Tá? Eu ia trazer a Confissão Belga, né, para nós darmos uma lida, e eu acabei esquecendo o livrinho lá, peço perdão. Não tem problema. Deu para entender, irmãos? Então o homem, ele é eleito antes da fundação do mundo. Seu nome é inscrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O que tem o nome inscrito no livro da vida não perecerá no inferno. Tá? E o que caiu, quebrou o pacto aqui e não está entre os eleitos, este não terá o paraíso. Por que Deus escolheu alguns e outros não? Só a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para explicar. Nosso intelecto não vai escolher. Mas vemos claramente que não há injustiça, porque a justiça seriam todos ser condenados. O que há é misericórdia para aqueles que são bons, para o seu povo. O pecado, ele vai ser condenado juntamente com o agente do mal, que é Satanás e seus anjos, e o homem e a mulher, que são os agentes do pecado. Tudo certo até aqui? Vamos falar um pouquinho sobre expiação limitada. Tá? Vamos fazer assim, ó. Expiação. A oferta é ilimitada. A graça é limitada. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe o chamado e a graça. Então, todas as vezes que alguém escuta o chamado, todas as vezes que alguém escuta a pregação do Evangelho, essa pessoa está recebendo um convite. Tá? E aquele que vai ser alcançado pela graça, ele vai aceitar e responder positivamente a esse convite. Então, quando nós temos aquela sensação que é o homem que escolhe a salvação, de fato, o homem vai escolher, mas só depois se ele for alcançado pela graça, quando ele é convencido pelo Espírito Santo. Está dando para entender? Aí ele responde positivamente. Isso aqui é a oferta. Ela pode ser rejeitada, porque ela é um convite. Ela pode ser rejeitada. A graça, ela não pode ser rejeitada, porque ela é uma ação. A graça é uma ação de Deus em favor do homem. E a palavra de Deus em Isaías 43:13 diz: agindo Deus, quem impedirá? Então não é uma questão de ter um poder para impedir a ação de Deus, mas é um poder de receber misericórdia.
Mas é uma questão, aliás, perdão, de receber misericórdia. Não é uma questão de fazer um braço de ferro com Deus e falar, não, eu só vou se eu quiser. Mas é uma questão de receber misericórdia. Como dizem, né? Deus ele não lançou uma corda lá de cima para a gente subir pela corda, para a gente fazer um esforço para subir pela corda, não. Ele desceu na profundeza do abismo, pegou os seus eleitos, colocou no colo e levou eles para cima. Tá? Então a oferta com o convite, ele pode ser resistido e rejeitado. A graça, que é uma ação, ela não vai ser resistida, porque ela é uma ação e agindo Deus ninguém impedirá. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. É como as parábolas que Jesus conta, né? Então o rei quis dar umas bodas, um banquete, e convidou as pessoas, e as pessoas recusaram. Então ele manda os servos ir lá, né? Chega uma hora que fala, vai entrar nos becos, pega os aleijados, pega as prostitutas, pega os andarilhos, pega eles e traz para minha mesa, vai estar cheia. Está dando para entender? Então, essa é a graça que é ilimitada. A expiação limitada, então nós vemos que a oferta é para todo mundo. Ninguém está excluído da oferta. Mas a expiação, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque Deus é atemporal e onisciente. Então Cristo não morreria por uma pessoa que não está inscrita no livro da vida e que Deus já sabe, na eternidade, antes do tempo, por ser atemporal e onisciente, Deus já sabe que tal pessoa vai estar no inferno. Então não vai acontecer de ter alguém no inferno com pecado expiado. A expiação quer dizer o cancelamento dos pecados. Então não vai acontecer de ter uma pessoa que teve seus pecados cancelados e mesmo assim ela foi para o inferno. Certo? Então a expiação ela é limitada àqueles quem Deus usou de misericórdia. Está dando para entender, irmãos? Ó, para a gente entrar na parte final aqui, para ficar mais claro, eu fiz um texto com 4 perguntas sobre a expiação. Se as 4 respostas forem não, nós vamos ver que de fato a expiação ela é limitada, né? Tá, eu saio fora do foco ainda? Tá bom? Bom, a primeira pergunta. Primeiro nós vamos ler 2 textos. Mateus 1, 21. Vamos ler os 2 textos primeiro. São dois textos, são 2 versículos, né? Mateus 1, 21. Diz assim, ó. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? E vamos ler João 10, 15. João capítulo 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então nós vemos que Jesus ele morreu para salvar o seu povo, e ele dá a vida pelas suas ovelhas. A primeira pergunta: todas as pessoas do mundo são povo de Deus? Todas as pessoas do mundo são ovelhas de Cristo? Não. Então ele morreu para o seu povo e deu a vida para as suas ovelhas, ou seja, para essas pessoas. A segunda pergunta, vamos lá, um pouquinho. A missão de Cristo era salvar os eleitos. Então nós vamos lá. João capítulo 6, verso 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Dos que o Pai deu a Cristo, Cristo vai perder algum?
Não. Então, agora olha o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, se ele não vai perder nenhum que é do Pai, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele não perca nenhum que são do Pai, aqueles que o Pai lhes deu, certo? E se ninguém pode ir a ele se o Pai não enviar, todas as pessoas do mundo vão ser ressuscitadas para a salvação no final do mundo? Não. Somente aqueles que o Pai enviar a Cristo. De todos que o Pai enviar a Cristo, nenhum se perderá. Tá certo? Não vai entender? Então não tem também esse negócio de perder a salvação. Ele já foi eleito aqui antes da fundação do mundo e tem seu nome escrito no livro da vida. Tá certo? Vamos lá. Pergunta 4, pergunta 3. A propiciação. Jesus, ele fez, como nós já sabemos, ele conquistou duas coisas na cruz, né? A expiação e a propiciação. A expiação é o ato de cancelar os pecados. E a propiciação é o ato de apaziguar a ira de Deus contra o pecador. Então, para aqueles que Cristo expiou, cancelou os pecados, ele também tornou Deus propício àquela pessoa. Então, antigamente, antes de Cristo, Deus olhava e tratava com a nação. Tá? Então Deus enviava os profetas e tratava com a nação. Hoje Deus trata com Cristo. Cristo que levantou os apóstolos para lançar os fundamentos, tá? Deu a revelação para João e tudo mais. Então agora Deus olha para Cristo. Então, o que nós vemos aqui, a propiciação é apaziguar a ira de Deus contra o pecador. A propiciação de Jesus e sua intercessão são obras conjuntas do sumo sacerdócio. Então nós sabemos que os sacerdotes antigos, no sacerdócio levítico, o sumo sacerdote é que fazia a propiciação e a expiação. Então o sumo sacerdote, ele ficava atrás do véu, no Santo dos Santos, tá? E os sacerdotes ficavam na frente. Então o pecador ia lá, levava o animalzinho, o sacerdote imolava o animal e dava o sangue para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote então fazia expiação pelo pecado e a propiciação ali. Essa era a representação. Hoje, Cristo é o sumo sacerdote eterno. Ele já fez esse sacrifício uma vez por todas na cruz, tá? Então, quando o sumo sacerdote fazia a expiação e a propiciação, ele orava a Deus, pedindo que Deus perdoasse então aquele pecador que trouxe o animalzinho, tá? Agora é Cristo que faz essa intercessão. Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens. Agora é Cristo que faz essa intercessão. Então o que acontece? Foi feita a expiação e a propiciação, e Cristo faz a intercessão por nós. Vamos lá. A propiciação de Jesus e sua intercessão são obras conjuntas do seu sumo sacerdócio. Ele explicitamente exclui os não eleitos da sua grande oração sumo sacerdotal. Aqui em João capítulo 17, verso 9. Na oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 de João, tem a oração sacerdotal de Jesus, né? No verso 9, ele exclui os não eleitos. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está vendo aqui a intercessão? A intercessão não é por todas as pessoas, é por aqueles que são do Pai. Tá? Por isso que eu falo, se a pessoa, se ela não faz parte do povo, ela clama a Deus. Se ela sentir que ela precisa fazer parte desse povo, é porque ela tem o salário, né? Então ela clama a Deus e busca, porque provavelmente ela é uma eleita. Se ela for indiferente, achar que é só mais uma religião e que não sei o que, né? Aí já viu. Está dando para entender, irmãos? Está ficando com alguma dúvida? Então, se Cristo morreu por aqueles por quem ele... A pergunta é, Cristo morreu por aqueles por quem ele não orou? A resposta é não. Certo? Então, se a propiciação e a intercessão são obras conjuntas do sumo sacerdócio de Jesus,
e Jesus é sumo sacerdote eterno, conforme Hebreus 7, logo Jesus não fez propiciação nem intercessão por todas as pessoas do mundo. Ele orou pelos seus discípulos, pelos que ainda viriam, ele orou também, tá? Mas não pelo mundo, o mundo inteiro. E a pergunta 4. As 3 perguntas anteriores, vocês concordam que a resposta é não? As 3 perguntas anteriores, né? Não tem como ser assim. Pela Bíblia, pela doutrina bíblica mesmo, não tem. Pergunta 4. Se Deus é onisciente, essa aqui é uma pergunta de questão lógica. Se Deus é onisciente, e por ser onisciente tem conhecimento de todas as coisas, obviamente sabia quais pessoas se perderiam. Cristo fez expiação de pecados de pessoas que ele sabia que estavam condenadas e que estarão no inferno? Obviamente a resposta é não, né? Pois é impossível que pecados expiados na cruz condenem pessoas ao inferno. Se o pecado foi expiado na cruz, não existe condenação para aquela pessoa, tá? E se Cristo é onisciente, por que ele mandaria Cristo morrer por pessoas que ele já sabe o destino, desde antes da fundação do mundo? Então é uma questão lógica, né? Então o que nós vemos aqui, o sacrifício de Cristo é eficaz e suficiente, e não uma tentativa de salvar pessoas. Cristo veio para efetivamente salvar. Ele diz assim: eu vim para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para tentar salvar o perdido, mas ele veio para efetivamente salvar. Então a oferta de Cristo não é uma oferta potencial. Se alguém aceitar essa oferta, então eu estou salvo. Não, é uma oferta determinada, suficiente para aquele grupo de pessoas. Ele não vai perder nenhum daqueles lá, tá? Então não é como lançar uma rede na esperança de pegar alguns peixes. Não foi isso que Cristo fez na cruz. Ele falou assim: eu vou lá, vou morrer e quem sabe alguém aceita. Não, ele veio efetivamente para fazer aquilo, para comprar com alto preço a sua igreja, o seu povo. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tá? Muitas pessoas relacionam esse seu povo com os judeus, por causa de João, né? Mas João fala que veio para os seus não o receberam. Então ele veio para o seu povo de linhagem humana, né? Biológica, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a forma que Deus vai alcançar essas pessoas é através do Evangelho, da pregação de Cristo, tá? Então, como que Deus vai agir? Ele vai conceder a fé para os seus eleitos, e para os demais ele vai manter essas pessoas, não vai fazer nada nessas pessoas. Ele vai manter essas pessoas no mesmo estado que essas pessoas se colocaram em Adão, tá? A escolha de Adão foi tão efetiva que a sua descendência, ela não quer a Deus. Ela só vai querer Deus se ela for alcançada pela graça e tocada pelo Espírito Santo. É necessária a ação do Espírito Santo de Deus para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque as pessoas elas estão vivendo se achando que estão bem, pagam as contas em dia, não trai o marido, não rouba ninguém, não mata ninguém, então não está fazendo nada de errado. Mas só que é necessário expiação e propiciação. Deu para entender, irmãos? Ficamos com alguma dúvida? Não? Questão de eleição.